Presbítero Washington, fica à vontade, Deus te abençoe. Bruno. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria é poder estar de novo aqui com os irmãos, rever alguns rostos, né, dos quais não lembro nomes, porque a gente anda bastante, a gente vê muita gente, né, e às vezes fica difícil lembrar o nome de todo mundo, mas eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Tem alguém aqui que não me conhece? Ah, que bom, gente, que legal. Sério, levanta, fica com a mão levantada. Puxa, que legal, que legal. Eu acho isso muito bom. Eu estive aqui no ano de 2013 ou 2014, se não me falha a memória, realizando um trabalho chamado Seminário da Família. Acho que foi 2013, né, pastor? Acho que foi por aí, né? Acho que foi 2013. E eu fico feliz de verdade quando eu pergunto assim, e tem bastante gente que não me conhece, porque isso significa que a igreja cresceu. Amém? É verdade, porque quando a gente volta, né, 10 anos depois no lugar e todo mundo conhece a gente, eu falo, mas calma aí, não mudou nada. Não mudou nada. Então, mas para você que não me conhece, meu nome é Washington Souza, sou presbítero da Igreja Metodista Wesleyana Central em Petrópolis, ou melhor, aqui, né, em Petrópolis, é o costume, né? Porque durante muitos anos, durante 28 anos, nós estivemos na Igreja Wesleyana do Pilar, ali em Duque de Caxias, mas aprove a Deus nos trazer para cá no ano passado, por causa do trabalho que realizamos, e há alguns anos, Deus nos separou para esse trabalho, chamado Seminário da Família. Me lembro que da última vez que estivemos aqui, eu acho que eu contei o meu testemunho, de como Deus nos tirou do nosso trabalho, nos tirou da gerência da SEDAI, né, de uma área específica da SEDAI, e... Oi? Na hora certa, olha só, é verdade, olha só o que estão fazendo com a SEDAI. Ô Jesus! Então ele nos separou para um trabalho com famílias, nos fez um chamado e nós entendemos e atendemos o chamado, Senhor. Deus nos mandou parar a nossa vida, fazer uma faculdade em pedagogia. Eu nunca quis ser professor, nunca quis ser pedagogo, mas Deus fez isso comigo. E hoje nós realizamos, como o pastor muito bem disse, em média 250 palestras por ano pelo Brasil, ok? E por causa desse trabalho, amados, nós temos visto a glória de Deus, temos visto Deus mudando histórias assim, de famílias, de pessoas, de casamentos, de situações familiares assim, de uma forma maravilhosa, de uma forma fantástica. E isso então tem alegrado muito ao nosso coração. O bispo Anderson Caleb, o nosso bispo, no ano de 2016, né, no ano passado, ou melhor, no final do ano de 2015, quando ele conheceu esse trabalho, ele se apaixonou pelo trabalho, nos fez então um convite para assumirmos a liderança do Ministério Regional da Família na primeira região. Hoje nós temos uma missão que é fazer com que a igreja wesleyana na primeira região, que todas as igrejas locais tenham seus ministérios de família devidamente organizados, para assim organizarmos então o distrito e organizarmos a região. Ok? Esse é o nosso trabalho hoje. Mas eu pedi ao pastor, meu amigo, pastor Paulo, para estar aqui hoje, para fazer a apresentação para você deste livro aqui. Quem conhece já o nosso trabalho, sabe que sou escritor, melhor dizendo, e nós temos 10 livros publicados com esse aqui. Esse é o nosso último livro. Mas eu queria te apresentar esse livro porque eu entendo que esse é um material que nos foi dado por Deus para um momento muito difícil que estamos vivendo na nossa nação. No ano de 2015, você deve ter acompanhado pela TV, ou de alguma forma, deve ter escutado falar, na tentativa de um grupo no Brasil de inserir a ideologia de gênero através do Plano Nacional de Educação. Quem aqui não escutou falar sobre isso em momento algum? Todo mundo, de alguma forma, ouviu falar, não é verdade? E houve uma batalha no Brasil, porque eles tentaram fazer esta inserção através do Congresso Nacional, mas o projeto foi rejeitado 2 vezes, tanto a PL 122 quanto a ideologia de gênero pela escola. Só que quando todo mundo pensou que eles simplesmente desistiriam, eles mudaram a sua estratégia e tentaram então fazer esta inserção através dos planos estaduais e dos planos municipais de educação. E foi uma guerra travada no Brasil inteiro, nas câmaras de vereadores, né, e nas assembleias legislativas dos estados. E infelizmente,
4 estados aprovaram na íntegra a inserção da ideologia de gênero através do Plano Estadual de Educação. Foi Mato Grosso do Sul, Maranhão e, se não me falha a memória, acho que o Piauí também. Okay? E nos municípios foram guerras travadas. Eu participei de forma direta no município de Duque de Caxias, acompanhei no município de Belfor Roxo e em alguns outros municípios, através de amigos, né? E, para a glória de Deus, foram pouquíssimos os municípios, pouquíssimos mesmo, que permitiram a inserção da ideologia de gênero no seu plano municipal de educação. Ok, amados? Mas vimos assim uma necessidade de produzir algo que pudesse trazer uma informação mais direta para as famílias. E no ano passado, Deus nos inspirou a escrever este livro. O tema dele é Para Educar Meus Filhos. Esse livro traz assim de uma forma básica, muito direta, acerca de algumas coisas que estão acontecendo nas escolas. E que você, como pai, está totalmente alheio, que com você como pai, como mãe, não tem conhecimento. Esse livro fala um pouquinho do que pode acontecer se a ideologia de gênero um dia for inserida na escola. O que pode acontecer se um dia a PL 122 for aprovada no Brasil. Só para você ter uma ideia, uma pincelada rápida aqui eu vou te dar. Se algum dia a PL 122 for aprovada, se algum dia a ideologia de gênero for inserida no Plano Nacional de Educação, para você ter uma ideia do que vai acontecer, o projeto prevê que nenhuma criança que venha a nascer, a partir, do projeto aprovado, dos projetos aprovados, nenhuma criança vai poder mais ser caracterizada pelo seu sexo biológico. Menino ou menina. Homem ou mulher, não existe mais. Elas vão ter que ser reconhecidas pelo seu gênero, ok? Pelo gênero que ela vá escolher um dia, quando ela adquirir a idade de 6 anos de idade. 6 anos. É a partir daí que ela vai poder escolher. Não existirá a partir daí mais as nomenclaturas pai e mãe na certidão de nascimento. Nasceu uma criança. O que é essa criança? Menino ou menina? Não existe mais isso. É apenas uma criança. Tá, quem são os pais dessa criança? Como é que vai registrar? Não existe mais isso. Na certidão de nascimento vai constar apenas que nasceu uma criança e os nomes de quem serão os cuidadores dessa criança a partir daí. A partir da creche, e nós entendemos que uma criança entra na creche com meses ainda de vida, ela vai ter pessoas ligadas ao movimento LGBT, inseridas dentro da escola, que estarão então participando diretamente da formação educacional dessa criança, desde os anos iniciais da educação. E aí, aos 6 anos de idade, diz o projeto, ela vai poder escolher então aquilo que ela quer ser, menino ou menina, independente do sexo biológico com o qual ela nasceu. Dá para você entender, querido? O perigo que os nossos filhos estão correndo? Ou por que eles querem fazer isso através da escola? Sabe por quê? Porque hoje eles enfrentam barreiras, que se levantam para poder lutar contra eles. Por exemplo, hoje tem a igreja que está lutando contra eles. Hoje tem parcelas da sociedade que estão lutando contra eles. Hoje existem pessoas lá no governo que também estão lutando contra eles. Mas na escola não está a igreja, na escola não está a parcela de sociedade, na escola não está o governo, na escola só estão os seus filhos. E lá eles podem trabalhar a cabeça deles, aliciar seus filhos, para que eles venham crescer, aceitando a normalidade homoafetiva e tudo isso que estão tentando fazer. Então esse livro fala um pouquinho disso, fala sobre marxismo, fala sobre todo o lixo que estão tentando inserir nas escolas para destruição da família, como Deus a estabeleceu. Ok? Então, se você quiser adquirir depois, nós trouxemos poucos exemplares, amados. Mas eu queria tanto que você levasse um. Queria mesmo, Ele custa R$29 esse livro, mas nós vamos estar vendendo aqui por R$20 apenas. Eu queria muito que você levasse, para você entender um pouquinho do perigo que a tua família está correndo, querido. O negócio está muito sério mesmo. E se não tiver livros para todos ali, eu posso até pedir aos irmãos que alguém possa anotar o nome de quem quiser. Nós estamos morando aqui em Petrópolis e podemos depois trazer e entregar ao pastor aqui. Mas eu queria muito que você estivesse ciente daquilo que está acontecendo no nosso Brasil e que está colocando a tua família em risco. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Nós vamos então... Você está aplaudindo? É mesmo, querido? Amém, que bom. Que Deus... Amém, amém. Aplauda a Deus, meu amado, aplauda a Deus. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, viu? Porque entendemos, amados, a necessidade
de que Deus levante homens e mulheres nessa terra para lutar contra isso. E entendemos que Deus nos fez um chamado, e eu tenho dito para Deus que eu quero gastar cada um dos meus dias com Ele. Por isso, amados, eu te peço, antes de tudo, oração pela nossa vida. Estamos enfrentando uma batalha, mas Deus é conosco em todo tempo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. Quem já encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Se você ainda está procurando, diga eu serei aluno a partir do próximo domingo, Pastor Paulo. Ninguém falou, é porque todo mundo é aluno, não é verdade? Ah, todo mundo é aluno, ou ficou com vergonha de falar. Eu estou te vendo procurando ainda, mas tudo bem. Amém, queridos. Coloque de pé em nome de Jesus, você que ainda está sentado. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, vamos ler do verso 1 até o verso número 10. O tema é: Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores. E tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Amém? Feche seus olhos um minuto. Pai, te adoramos, Senhor. Obrigado, Mestre, por esse momento que o Senhor nos permitiu passar aqui, estar aqui na tua casa, Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, por este momento em que sabemos que o teu Espírito Santo está entre nós, falando conosco, tratando conosco, Pai. Ó, Senhor, e o que nós queremos nessa noite é tão somente te ouvir, Pai. O que nós precisamos, Senhor, meu Deus, é conhecer a tua vontade para a nossa vida, Pai. É tudo o que precisamos, é da tua presença conosco. Por isso, Deus, eu te apresento a minha vida e te peço, fala conosco, Pai. Fala, Deus. Usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, amados. Eu quero fazer coro com o pastor. E quando ele estava aqui comentando acerca do momento em que estamos vivendo, em que o país está vivendo, quando as pessoas não acreditam mais em nada, quando todo mundo só fala em crise, 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 não é verdade? E eu quero, antes de tudo, aqui contar um testemunho breve para os irmãos, acerca de um momento, no final do ano passado, em que as pessoas começaram a falar de forma mais veemente acerca da crise que estava acontecendo no Brasil. E no momento em que fui pregar numa igreja, lá na Baixada Fluminense, Deus me deu uma mensagem, inspirou ao meu coração uma mensagem, cujo tema é: eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo. E falamos então sobre aquela passagem que diz respeito ao momento em que a família de José, ela é trazida para a terra do Egito, quando Canaã estava passando, junto com toda a terra, por uma grande crise. E quando então a família de José chega à terra do Egito, Faraó então dá uma ordem que a família seja levada para o melhor lugar daquela terra, um lugar chamado Gósen. Okay? E a família de José então habitou naquela terra. E se os irmãos
pararem para prestar atenção um pouquinho depois com calma em casa e pararem para ler um pouquinho acerca daquela terra, os irmãos vão perceber que realmente foi um lugar de refúgio que Deus preparou para eles. Um lugar seguro que Deus colocou o povo, os familiares de José. Porque diz a palavra do Senhor que quando o Senhor feriu a terra do Egito com as 10 pragas para que o povo fosse liberto, amado, quando toda a terra passou por um período de escuridão, somente na terra de Gósen havia luz. Quando os animais dos egípcios morreram, os animais do povo de Israel foi o quê? Preservado. Tudo o que acontecia na terra, somente em um lugar não acontecia nada, na terra onde estava o povo de Israel. E quando Deus então me inspirou aquela mensagem, eu me lembro que no momento, ao fechar a mensagem, eu disse assim: olha, querido, não se preocupe, porque no momento de crise, Deus vai te colocar no melhor lugar da terra. Deus vai preservar a tua vida, Deus vai preservar a tua casa, Deus vai preservar a tua fazenda, Deus vai preservar o teu tesouro, porque é Deus que te guarda. Amados, e nós morávamos então em Duque de Caxias, numa casa nossa, uma casa própria, mas num quintal, sabe, onde moravam os meus irmãos, onde moram os meus irmãos, um terreno que foi adquirido pelo meu pai, e onde construímos a nossa casa. E quando então nós chegamos em casa, naquele dia, depois de pregar a mensagem, eu senti algo que nunca havia sentido antes. Quando eu entrei na minha casa, eu senti uma nostalgia, sabe? Eu senti um negócio estranho. E eu olhei para minha casa, amados, e apesar de pequenininha, né, eu gostava muito da minha casa, gostava mesmo, ok? Mas assim, quando eu olhei para minha casa, eu falei: Deus, eu não quero mais morar aqui. Eu não quero mais morar aqui, não. Assim, eu não sei porquê, mas eu comecei a sentir um negócio estranho. E eu olhei, sabe, para o quarto da minha filha, eu falei: puxa, minha filha vai fazer 15 anos, ela está com 14 anos, ela é uma adolescente. Eu queria tanto dar um quarto melhor para ela, maior para ela, sabe? Eu não quero fazer isso quando ela já tiver com seus 21 anos, 22 anos, já pensando em casamento. Né? Não, eu queria que ela tivesse algo de melhor agora. Poxa, Deus, eu tenho viajado tanto, eu tenho ficado hospedado na casa de pessoas, sabe, que pagam aluguel, e que de repente as casas são boas. O Senhor tem me dado uma condição hoje que eu acho que eu posso pagar um aluguel para uma casa melhor. Então eu vou sair de uma casa própria para um aluguel? Eu acho que eu vou, porque eu acho que eu quero dar algo melhor para minha família. E antes de tudo, amados, deixa eu corrigir um erro aqui, deixa eu apresentar minha família para vocês. Filha, fica em pé, por favor. Fica, meu amor. Essa é minha esposa, lindona, ó. É. Eleita pelo 18º ano a melhor e mais bela esposa do mundo. É. Só eu que voto, mas ela sempre ganha. Okay? E a minha filha, lindona, né? Ela não entrou na votação ainda de melhor filha do mundo, não, mas eu ainda vou fazer essa votação para ela. Vamos, amados. E então, amados, quando estávamos então pensando sobre isso, eu pensei assim: eu vou conversar com a Nívia, sabe, com a minha esposa, para ver se ela quer se mudar, para ver se ela quer isso. E eu pensei que ela não ia querer, não, amados. E aí eu fui falar com ela, falei: filha, o que você acha da gente se mudar? Ela disse assim: amanhã? Aí eu falei assim: mas para onde? Ela: para onde você for. Eu falei: tá falando sério? Tô. E, amados, então começamos a pensar naquilo que a nossa condição nos permitiria, sabe, ter como uma casa alugada. E começamos a pensar lá pela Baixada. O que a gente pode, para que lugar, o que seria legal para a gente? E pensamos no centro do Duque de Caxias, na 25 de agosto, mas lá os aluguéis são caros. Aí pensamos também, sabe, em Xerém, né, meu amor? Pensamos em Xerém, Jardim Primavera. Eu acho legal Xerém, apesar de ser um pouquinho quente, mas eu gosto daquela terra ali. E começamos então a procurar, amados. Estabelecemos um teto para poder pagar de aluguel. E começamos então a procurar, ok? Um lugar onde pudéssemos então morar. Amados, e depois de procurar um bom tempo, apareceu para nós uma casa em Xerém, que seria a primeira locação. Casa linda. Sabe, quando eu vi o quarto que seria o da minha filha, eu falei: rapaz, minha filha vai adorar esse negócio aqui, ó. Que coisa linda, mas eu fiquei, sabe, achei muito legal. E aí contei para elas: vamos ver, marquei com o rapaz. Eu falei: olha só, na terça-feira eu vou vir com a minha esposa, com a minha filha. Mas se elas gostarem, na quarta-feira eu venho fechar com você. E combinamos assim. E na terça-feira, então, eu levei minha esposa e minha filha, Matos. Quando minha filha viu o quartinho que seria dela, nossa, bichinha, o olhinho brilhou, né? Minha esposa também ficou feliz da vida. Amados, mas aconteceu um negócio estranho. É que o meu coração se fechou. Eu fiquei muito feliz com a alegria delas, sabe? Mas eu não fiquei... Sabe quando você não se sente leve com o negócio? É tão bom que você se sente em paz, né? Poxa, isso aqui mesmo, legal. Mas isso não aconteceu.
E aí nós fomos para casa, eu combinei com o rapaz de ir lá na quarta-feira, só que de terça para quarta-feira eu não dormi. Não dormi. Fiquei agoniado, acordava pensando naquilo, perguntava para Deus o que era, e nada, e nada, e nada. E quando então na quarta-feira eu encontrei com o dono da casa, eu disse assim: meu amigo, você me perdoa, mas eu vou ainda conversar mais uma vez com a minha esposa. E 1h da tarde eu vou te fazer então uma ligação para poder dizer para você se a gente vai fechar ou não. E aí fui no trabalho dela, sabe? Ela estava no horário de almoço, era 11h30 da manhã. Falei: filha, entra aqui no carro. E começamos a conversar no carro e eu disse para ela: meu amor, eu não sei como é que você vai entender o que eu vou te falar, mas eu não vou fechar a casa não. Ela: filho, por quê? Eu falei: eu não estou bem, eu não estou me sentindo tranquilo, não sei, parece que tem alguma coisa errada. E aí ela falou assim: você que sabe. E mulher, quando fala você que sabe, é verdade, pastor? Você conhece essa frase, maridão? Você que sabe, né? O problema é teu, vai lá. Vai fazer burrada. A gente tem, né, na gente. E aí eu fui para casa também, amados, e conversei com a minha filha. Eu disse para ela assim: filha, você acredita que teu pai é um homem de Deus? E ela falou assim: sim, pai, acredito. Eu disse para ela: olha, eu não sei o porquê, eu não sei de que forma, Deus não falou nada comigo, mas Deus está preparando algo melhor para nós. Eu não vou fechar aquela casa. Mas ela não falou você que sabe, não. Ela falou: tá. E a noite de quarta-feira, amados, foi muito ruim, porque eu vi minha esposa chorando, vi minha filha triste. E outra vez eu não dormi de quarta para quinta, porque eu pensei: puxa, eu estraguei tudo, eu fiz besteira. Poxa, era a casa mesmo que Deus tinha preparado para nós. E eu fiquei com esse negócio, sabe, de me sentir leve, de ter paz, sabe? Mas era a casa, né? Que besteira que eu fiz. E na quinta-feira, então, eu subi a Petrópolis, amados, porque eu havia recebido um convite do senhor bispo, Anderson Caleb, para poder fazer um programa numa rádio aqui. Não sei se os irmãos acompanharam no período, fizemos um programa na 107, né? E naquele dia, então, eu havia pedido ao senhor bispo 15 minutos do tempo dele para conversar um pouquinho sobre um projeto social, sobre um trabalho nosso chamado Marcha contra a Pedofilia, que realizamos em Duque de Caxias, e que por causa desse trabalho, hoje, foi oficializado, para a glória de Deus, um projeto de lei, declarando que o dia 6 de novembro é dia municipal de combate à pedofilia em Duque de Caxias. E eu queria conversar sobre isso com ele, porque nós tínhamos um projeto chamado Dia Wesleyano contra a Pedofilia e pela Família, e ele então me permitiu conversar, e o que seria 15 minutos de um bate-papo se transformou em 1h30 de uma conversa muito legal. E quando então contamos os projetos para o senhor bispo, ele estava chorando, mas eu falei: senhor bispo, o que houve? E ele disse assim: Washington, você é a resposta de Deus às minhas orações. E eu falei: como assim? Ele falou: olha, desde São Paulo, eu estava pedindo a Deus que levantasse alguém com teu perfil na igreja, para poder, sabe, tratar desses temas tão sérios, de família, de homossexualismo, sabe, de tudo isso, de pais e filhos, de casamento, mas com a sabedoria que você está tendo. E eu estava pedindo muito a Deus que levantasse alguém assim, porque eu preciso organizar o Ministério da Família na Igreja Metodista Wesleyana na primeira região. E eu queria então que você assumisse isso para mim, que você organizasse isso para mim. Eu falei: senhor bispo, eu estou à sua disposição. E ele disse assim: só tem uma coisa, é que eu preciso que você venha morar aqui perto de mim. Eu falei: como assim, seu bispo? Ele falou: como é que é a sua vida? Onde é que você mora? Eu falei: olha, eu moro em Caxias, né? E ele perguntou: como é que você vive? Eu falei: seu bispo, Deus me fez um chamado há um tempo e tal. Larguei, contei toda a história para ele, da SEDAI e tudo, né? Como Deus me tirou tudo, me mandou fazer pedagogia, e quando eu terminei, ele estava chorando de novo. E ele disse assim: Washington, Deus não te fez um chamado, Deus te deu uma missão. E eu quero que você venha morar aqui em Petrópolis. Eu disse assim: seu bispo, eu não tenho condição nenhuma de morar em Petrópolis. E ele disse assim: escolhe apartamento. Ele disse: Washington, a princípio, eu vou dividir com você, mas depois nós vamos arranjar uma forma da igreja estar bancando o seu apartamento aqui. Amados, e para a glória de Deus, os irmãos não imaginam como eu desci a serra naquele dia. Porque 24 horas depois, eu estava dando a notícia para minha esposa que nós iríamos morar em Petrópolis. 24 horas depois, eu estava dando a notícia para minha filha que Deus, o nosso Deus, havia preparado o melhor da terra para nós. E hoje, amados, a gente mora na 16 de março. A gente não mora em Petrópolis.
A gente não mora em Petrópolis, a gente mora no melhor lugar da terra. Você pode aplaudir a Deus de novo? Faça isso. Adora Ele. Adora Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é fiel. É Ele quem cuida de você, meu amado. Você não vive em crise. Entenda isso, você vive em Cristo. Que palavra maravilhosa é essa que o pastor deu aqui. A gente aprende a viver, sabe, tanto na fartura quanto na necessidade. Mas sabe por que a gente aprende isso? Porque em todo o tempo Ele está com a gente, Ele está conosco. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida da nossa casa, da nossa família. O texto que nós lemos, amados, fala de um momento em que um homem, um centurião, ele procura alguns judeus e pede a esses judeus para que possam fazer um pedido para Jesus. E os judeus então se aproximam do Senhor Jesus e dizem para ele: olha, Jesus, tem um centurião, sabe, que está com um servo muito doente, está quase morto. Quase morto. E esse centurião, ele é um homem bom, Jesus. Ele é um homem bom, ele tem um coração bom. Ele cuida, sabe, das pessoas. Ele, inclusive, foi quem construiu a sinagoga para a gente. É um homem bom. Se tem alguém que merece ser abençoado pelo Senhor, que o Senhor possa fazer alguma coisa por ele, é esse centurião. Amados, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em alguns amigos meus. Porque os judeus, eles trazem para Jesus um bom testemunho acerca daquele homem que nem mesmo o conhecia. É verdade? Que nem mesmo conhecia. Que simplesmente ouviu falar de Jesus. Eu quero entender que talvez ele possa escutar das pessoas falando, né, sobre o cego que foi curado, sobre o endemoniado que foi liberto. A gente não tem aqui, sabe, uma ordem cronológica para eu te explicar o que aquele homem possa ter escutado. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar. E o texto diz que ele era um homem bom. E quando eu entendo, sabe, que a gente vem para um culto, numa noite de domingo, e quanta gente é convidada para estar conosco, que às vezes também não são evangélicos, ainda não tiveram um encontro com Jesus, mas que ouviram falar dele e vêm. Eu fico pensando em quanta gente boa que está no nosso meio. Eu fico pensando nos meus amigos que, mesmo sem serem evangélicos, mesmo sem professarem uma fé cristã, mas que estão dispostos a ajudar na hora que a gente precisa, né? Assim, tem gente de coração bom, né? Tem gente de coração bom, que até mesmo quando a igreja vai realizar uma festividade, às vezes o camarada tem um comércio, tem alguma coisa, ele fala: pastor Paulo, conta comigo, o que você precisa lá? Não tem, pastor? Tem! E esse homem, eu quero entender que esse homem representava alguém assim, uma pessoa que ainda não havia tido, melhor dizendo, um encontro com Cristo, mas que era um homem que tinha um bom coração. E os judeus disseram então: olha, Jesus, se tem alguém que merece que o Senhor faça alguma coisa por ele, é esse homem. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei também da história de um outro centurião chamado Cornélio, que, segundo a palavra de Deus, também era um homem bom, era um homem que fazia orações, era um homem, sabe, que abençoava o povo, era um homem que contribuía, era um homem que dava esmolas. E o texto diz, sabe, que as orações dele e as coisas boas que ele fazia chegou até Deus. Aquele homem, um dia, ele conta que ele teve uma visão de que um homem chamado Pedro chegava até ele, sabe, para poder conversar com ele acerca de algumas coisas. E quando então ele tem aquela visão, ele manda algumas pessoas ir até o lugar onde estava Pedro para conversar com ele. E quando Pedro então encontra, ele conta acerca das coisas que ele viu, acerca da visão que ele teve. E Pedro então começa a revelar para ele acerca de Jesus Cristo. Começa a falar com ele acerca de Jesus. E no momento em que Pedro está falando para a sua família, para o seu povo, para o povo de Cornélio, acerca de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito, sabe, tomou lugar e desceu sobre toda aquela gente. E Pedro pensou assim: ó, como é que a gente vai negar água para batizar esse povo se o próprio Espírito desceu sobre eles? Como é que pode? Porque até então, os judeus acreditavam, sabe, que somente eles mereciam ter a bênção de Deus, somente eles mereciam a salvação. E o Senhor estava mostrando, sabe, que a salvação também viria para os não-judeus. Ok? Mas o que eu acho interessante aqui, queridos, é que tanto
o primeiro centurião quanto o segundo, a Bíblia faz menção de que eles eram homens bons. Mas mesmo sendo homens bons, havia uma necessidade, que eles tivessem um encontro com Jesus. Você entende isso? Mesmo o Senhor Deus, ouvindo as orações de Cornélio, a ponto de ficar registrado na palavra de Deus, das coisas boas que ele fazia, de nada adiantaria a sua bondade, se aquele homem não tivesse um encontro com Jesus. Se ele não ouvisse falar de Jesus, se ele não nascesse de novo, se ele não tivesse a sua vida mudada por Cristo. Ô meu amado, eu sei que você é um cara bom, faço mal para ninguém, eu nem fumo, eu nem bebo, eu não traio a minha esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom chefe de família, sou o melhor empregado da empresa, sabe? E quando as pessoas precisam, eu estou pronto para ajudar. Quando as pessoas precisam, eu estou lá, sabe? Opa, se o vizinho precisa de mim, eu ajudo. Eu faço boas obras, eu sou um homem bom, sim, querido. E eu quero te dizer que a tua bondade, ela é louvável diante de Deus, mas de nada ela vai adiantar para você, se você não tiver um encontro com Jesus. De nada vai adiantar. Você precisa encontrar com Cristo. Você precisa deixar Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. O primeiro texto, que fala daquele centurião que tinha um servo enfermo, diz a palavra do Senhor, que quando Jesus, sabe, recebeu as informações acerca dele, ele se sentiu comovido, e ele então começou a caminhar na direção da casa daquele homem, para curar o seu servo. Só que no momento em que ele estava indo, escuta só, amados, o centurião, ele mandou que um grupo de amigos agora interpelassem a Jesus no meio do caminho, e levassem uma mensagem para ele. E aqueles homens então chegam para Jesus e falam assim: Jesus, olha só, eu sei que o senhor está indo lá para a casa do centurião, mas ele mandou uma mensagem para o senhor. Ele falou o seguinte, que o senhor não precisa nem entrar na casa dele não, que ele não é digno de receber o Senhor na sua casa. Não, mas que ele, reconhecendo a sua autoridade, porque ele também é um homem de autoridade, ele sabe, Jesus, que se ele chamar um grupo de soldados deles e falar para o soldado: olha, vai lá e faz isso, ele tem a certeza que o soldado vai fazer. E se ele mandar o outro vir, ela vem cá, ele sabe que o outro vai vir. E ele acredita, Jesus, que o Senhor tem a mesma autoridade que ele no mundo espiritual. E que se o Senhor der uma ordem, se o Senhor declarar uma palavra, o servo dele vai ser curado. Coisa linda, né, amados? Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus ficou maravilhado com aquilo. Olha, nem Israel vi tanta fé. Uma palavra e o meu servo ficará curado, Jesus. Uma palavra. Para Deus operar na sua vida, meu amado, basta uma palavra. Para a tua vitória chegar, basta uma palavra. Às vezes, a gente confunde isso com a nossa, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, com a nossa religiosidade. Tem tanta gente acreditando que o milagre acontece porque ele ora a noite toda. Ué, orar a noite toda é errado? Não, você pode orar a noite toda, o dia todo, se você quiser. Tem muita gente que acredita, sabe, olha, eu vou fazer 40 dias de jejum, viu? E essa bênção vai acontecer, o milagre vai chegar. É? Você pode jejuar, porque jejuar, meu amado, deixa você, sabe, sensível ao Espírito de Deus. É verdade. O jejum aproxima a gente de Deus, né? Deixa a gente tão assim, a gente mortifica a nossa carne para aproximar de Deus. Isso é muito bom. Mas tem gente acreditando que as coisas acontecem na vida porque ele faz, porque ele ora, porque ele jejua, porque ele dizima, porque ele é aluno, porque ele vai na terça, ele vai na quinta, meu amado. A única coisa que você pode contribuir para que o milagre aconteça na sua vida é crer. Porque a Bíblia diz que o querer é dele, o efetuar é dele. Você entende isso? Você entende isso? Porque você pode jejuar, meu amado, 30 dias aí, 40 dias, mas se não for esta a vontade de Deus para a tua vida, não vai acontecer. Mas se for a vontade dele, se for o dia da tua vitória, a única coisa que você precisa é crer. E basta uma palavra para o milagre acontecer na sua vida. Uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará. Uma palavra e essa enfermidade vai sumir, Senhor.
Uma palavra, esse câncer vai desaparecer. Uma palavra, os médicos não vão entender nada. Uma palavra, no meio da crise, essa porta vai abrir, Senhor. Uma palavra, Deus, e o meu casamento vai ser restaurado. Uma palavra, Deus, tua, e o meu filho vai deixar droga. Uma palavra, Senhor, que o Senhor possa declarar, e aquela mulher vai sumir da vida do meu marido. Uma palavra. O querer é dele, o efetuar é dele, amados. E quando aqueles homens voltaram até a casa do centurião, diz a Bíblia que eles encontraram um servo curado. Curado. Mas, amados, eu quero pensar um pouquinho com você, que mesmo aquele centurião, tendo recebido a vitória que ele queria, mesmo aquele centurião tendo recebido a cura que ele buscava para o seu servo, eu quero entender que aquele homem perdeu uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Sabe por quê, amados? Porque mesmo tendo ele demonstrado fé, mesmo tendo ele, sabe, declarado aquela palavra que deixou Jesus emocionado, mesmo, sabe, ele tendo recebido a bênção, eu quero entender que aquele homem perdeu uma grande oportunidade quando ele não deixou Jesus chegar na sua casa. É tão bom receber o milagre de Deus, amados. Mas é melhor ainda quando Jesus entra na nossa casa. É tão bom, sabe, ter uma porta de emprego aberta, mas é melhor ainda quando Jesus entra na nossa casa. É tão bom ver os nossos filhos serem abençoados por Deus, mas é melhor ainda quando Jesus entra na nossa casa. E infelizmente, a gente está vivendo um tempo, sabe, de pessoas que estão se comportando como aquele centurião. Pessoas boas, pessoas que expressam fé no Senhor Jesus Cristo, pessoas que creem, sabe, que Ele pode realizar maravilhas, mas que não permitem Jesus entrar na tua casa. Ô Jesus, faz um milagre no meio do caminho, faz. Faz um milagre no meio do caminho, Senhor. Porque quando o Senhor entrar na minha casa, o Senhor vai ver coisa lá que não está legal. Está legal. No meio do caminho, sabe, é legal. O Senhor realiza a cura, realiza o milagre, mas se o Senhor entrar na minha casa, Senhor, o Senhor vai ver que tem muita coisa errada lá. Se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor vai perceber que eu e meu marido, a gente não se fala já tem 2 meses. Se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor vai perceber que na igreja eu sou uma coisa, mas em casa eu sou outra. Se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor vai ver, sabe, que tudo aquilo que eu falo na igreja, eu não vivo lá. Se o Senhor entrar na minha casa, Jesus, o Senhor vai perceber que está tudo errado. Então, Senhor, eu só quero a tua bênção aqui na igreja. Só quero a tua bênção. Eu tenho uma amiga chamada Renata, que eu posso até falar o nome dela, você não conhece ela mesmo? Que um dia ela disse assim para mim, ela foi lá em casa e disse: Washington, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei: o quê? Eu queria pedir para você subir ao monte comigo para fazer uma campanha para que Deus salve o meu casamento. Eu falei assim: eu não. Ela falou: você não entendeu o que eu falei, não? Eu falei: entendi. Ela falou: acho que não. Eu estou pedindo a você uma coisa muito séria, porque o meu casamento está acabando. Eu queria que você fosse para o monte comigo, fazer uma campanha lá para que Deus possa mudar a história do meu casamento. Eu falei: não entendi tudo que você falou, filho. Você que não entendeu. Eu falei que não vou. Ela falou: mas por quê? Eu falei: sabe por quê, filha? Porque você está querendo buscar um Deus no monte, que segundo a palavra dele, ele mora dentro do teu quarto, e lá você não fala com ele. Deus não quer apenas, sabe, 2 horas contigo no monte. Deus não quer apenas 2 horas contigo no culto. Deus não quer apenas uma manhã de consagração. Deus quer relacionamento diário. Deus quer estar contigo dentro da tua casa todo o tempo. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, Ele quer participar da tua vida todo o tempo, meu amado. Mas a gente está preferindo, sabe, simplesmente que o Senhor nos abençoe no meio do caminho. Deixa Deus entrar na tua casa hoje. Deixa Deus entrar na tua casa hoje. Você precisa de um milagre de Deus na sua vida? Precisa. Precisa de uma libertação para alguém da tua família hoje? Precisa de uma cura, sabe, que seja realizada, de uma porta de emprego que se abra? Deus está pronto para realizar o milagre que você precisa.
Mas de nada vai adiantar você receber o milagre aqui, se você não permitir que ele entre na sua casa contigo depois. Que oportunidade perdeu aquele homem? Porque quando Jesus entra na nossa casa, amados, a paz entra com ele. Quando Jesus entra na nossa casa, o perdão entra com ele. Quando Jesus entra na nossa casa, a tristeza não pode ficar, porque a alegria chega com ele. Ou quando Jesus entra na nossa casa, o pecado não pode ficar, porque a santidade chega junto com ele. Por isso, meu amado, eu quero te convidar a permitir Jesus entrar na tua casa hoje. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, que precisa de uma resposta de Deus. Você que está clamando a Deus por algum motivo, pela cura de uma enfermidade, por uma porta aberta, por esse momento que o país está atravessando, onde você não vê saída, por alguém da sua família que precisa de salvação, pelo teu filho que saiu de casa, você já não sabe onde é que ele está. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se você quiser caminhar até o altar, eu quero orar pela tua vida. Deus tem bênção para você. Oh, aleluia, Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa. Peça a Deus, mexe com minha estrutura. Oh, aleluia. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Oh, aleluia. Vamos do início. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti. Ou chamar sua atenção, Senhor, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Oh, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Pede a Ele, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Oh, aleluia. Mexe com minha estrutura. Oh, muda tudo, Senhor. Sara todas as feridas. Me ensina, Pai. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti,
porque o Senhor é o meu bem maior. Oh, aleluia, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos te clamando nessa noite pela vida dos seus filhos, Senhor, que ouviram a tua voz nessa noite, Pai, e que necessitam da tua atuação, que estão colocando diante do Senhor as suas necessidades, porque precisam que o Senhor venha realizar um milagre, Pai. O milagre da cura, da libertação, da porta aberta, Deus. O milagre, ó Mestre amado, de alguém que está oprimido na família, afastado da tua casa. Traz de volta, Senhor. Traz de volta. A tua palavra fala acerca de um momento em que a arca da aliança foi levada para longe do povo de Israel. E que onde, ó Mestre amado, a arca chegou, os povos, eles foram feridos com chagas, eles foram incomodados, Deus, até que a arca retornasse para quem de direito, porque a arca pertencia a Israel. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, incomoda quem for preciso, mas traga o teu filho de volta. Incomoda quem for preciso, mas traz o marido de volta. Incomoda quem for preciso, Senhor, meu Deus, mas livra, Senhor, essa filha da prostituição. Livra, Pai. Realiza um milagre na vida dos seus filhos, Senhor. A tua palavra te apresenta como um Deus que chama à existência as coisas que não existem, Pai. Traz à existência, Pai, o milagre. Traz à existência a cura. Confunde os médicos, Senhor. Confunde os médicos, Pai. E onde, Pai amado, eles têm declarado que não há mais jeito, mostra para eles que o Senhor é o Deus do impossível. O Deus do impossível. Eu declaro a tua bênção sobre a vida dos seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, ore junto comigo assim agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso do teu milagre. Eu preciso da tua provisão, da cura, da porta aberta. Mas eu quero te pedir que o Senhor, nessa noite, não realize o milagre no meio do caminho. Porque, Senhor, o que eu mais preciso é que o Senhor vá lá em casa hoje. Entra lá em casa, Deus. Muda, Senhor, tudo que está errado lá. Entra lá em casa, Deus, para que a alegria, para que o ódio saia, para que o perdão entre, e que a minha família frutifique para a honra e para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Se você crê na vitória, aplauda ao Senhor, querido. Adore a Deus.